estou te dizendo para sair, você, mulher que só deu à luz filhas. Meu marido estava olhando para mim com total desprezo. Meu marido, Mateu, me chamou de uma mulher que só deu à luz filhas, nem é o mesmo para me chamar de esposa como se eu fosse qualquer mulher. Eu sempre fiz tudo por ele e sou tratada assim, como um lixo. E instintivamente, toquei minha própria barriga. Foi esta barriga que gerou 3 filhas entre mim e meu marido. Mas o que Mateu queria era um filho. Quando dei à luz a Charlotte e depois a Sofia, ainda me lembro dele dizendo que na próxima seria um menino. Quando nossa terceira filha nasceu, ele deixou totalmente a escolha do nome para mim. Quase suspirei pensando que finalmente era hora de um divórcio. Para mim, Mateus sorriu levemente. Não se preocupe com um herdeiro, já tem alguém que me dará um filho. Eu sou Emma, uma dona de casa em tempo integral. Acabei de completar 40 anos e atualmente moro com Mateu e nossas 3 filhas. Passaram-se 3 anos desde o nascimento da nossa terceira filha. Este mês, decidi parar de ser dona de casa e começar a trabalhar. É porque o salário apenas de Mateu não é suficiente para bancar os hobbies das nossas 2 filhas mais velhas. Decidi trabalhar pelo bem dos nossos 3 filhos. Felizmente, encontrei um emprego rapidamente e agora estou trabalhando, cobrindo também as despesas domésticas. Mas recentemente, Mateu tem reclamado frequentemente que eu deveria largar meu emprego para cuidar de seus pais idosos, minha sogra e meu sogro. Seria útil se você largasse o emprego para cuidar dos meus pais, Emma. Isso ainda é impossível. Por que não podemos viver bem apenas com o meu salário, se não nos entregarmos a luxos? Nunca me entreguei a luxos. Estou trabalhando porque sua renda sozinha não é suficiente para permitir que as meninas sigam seus hobbies. Elas não precisam fazer aulas, não é mesmo? Tudo bem não aprender nada. Eu sempre reclamava assim para o meu marido, então comecei a ignorar o assunto sempre que Mateu levantava. Você está ouvindo, Emma? Entendo. Vou tentar cooperar o máximo que puder. Sinceramente, não gosto da minha sogra e do meu sogro. Eu realmente não quero ajudar no cuidado deles. Mas meu marido e eu moramos perto da casa dos pais dele. Quando nos casamos, Mateu sugeriu começar nossa vida de casados em um apartamento perto da casa dos pais. Naquela época, eu não conhecia a verdadeira natureza deles e concordei ingenuamente, pensando que seria conveniente. Mas logo testemunhei a verdadeira natureza deles. Foi cerca de meio ano depois de nos casarmos. Fui pedida pela minha sogra para ajudar a arrumar um espaço para uma mesa grande que compraram para que todos pudessem se reunir. Fui para a casa deles ajudar e fui tratada continuamente como uma serviçal por minha sogra e meu sogro, sendo instruída a colocar aquilo ali, arrumar isso, servir chá. Sendo recém-casada, não conseguia lidar bem com isso e continuei ajudando como eles me diziam. Por causa disso, a cada visita, a forma como me tratavam piorava. Cada visita parecia que eu era uma empregada forçada a ouvir suas antigas histórias de vantagens ou dificuldades por horas, e no final, eles diriam: apresse-se e dê à luz um menino que pode ser o herdeiro, intrometendo-se até em nossa vida privada. Meu marido, que dizia querer filhos, também diria que, claro, um menino seria melhor. Na verdade, não faz sentido ter um filho se não for um menino. Quando eu estava grávida, os 3 só estavam preocupados com o sexo do bebê. Quando descobriram que o primeiro filho era uma menina, eles lançaram insultos e cruelmente disseram que há um ditado: primeiro uma menina, depois um menino. Pode ser conveniente tê-la. Quando a segunda e terceira crianças também eram meninas, minha sogra e meu sogro perderam abertamente o interesse nelas. Nunca olharam para minhas filhas, apenas dizendo: na próxima, garanta que seja um menino. Por que essa casa está tão bagunçada? Nem tem meninos travessos correndo por aqui. Sempre usando estar ocupada como desculpa. Nem consegue limpar direito. Talvez seja por isso que não consegue ter um menino, sendo tão preguiçosa. De que adianta ter apenas meninas? Elas vão se casar com outras famílias, em vez de se preocupar com filhas que não vão dar continuidade à linhagem da família. Você deveria se dedicar a nós, os chefes da família. Como podem dizer essas coisas sobre seus próprios netos? Eu nunca quis ir à casa deles, mas sou arrastada para lá e tratada dessa maneira. Já disse repetidamente a meu marido Mateu que quero manter distância de seus pais, mas nunca tem impacto. É um fato que a casa está bagunçada.
Não deveriam as meninas simplesmente ler livros ilustrados e brincar tranquilamente? Olhe para essa bagunça. Fazer o trabalho doméstico e cuidar das crianças são responsabilidades da mulher, e se você não pode fazer isso, é natural que seja repreendida. Como você pode dizer que o cuidado com as crianças e o trabalho doméstico são apenas responsabilidades da esposa quando ambos trabalhamos e estamos criando duas crianças? Se trabalhar é sua desculpa, então largue o emprego e se torne uma dona de casa em tempo integral. Se não puder fazer isso, então o que minha mãe diz deve estar certo. Você acha que o seu salário sozinho pode me sustentar a mim e às nossas 3 filhas? Por isso, também estou trabalhando. Suas palavras me dão dor de cabeça. Claro, houve um tempo em que os maridos trabalhavam fora e as esposas ficavam em casa cuidando das crianças e da casa, mas os tempos mudaram. É normal as esposas trabalharem agora, aceitando essa mudança, mas ainda esperar que as esposas lidem com todo o trabalho doméstico e o cuidado das crianças é conveniente demais. Não importa quantas vezes eu tente convencê-lo, Mateu não muda. Ele sempre diz que minha mãe está certa, meu pai está correto. Cada vez que o pensamento do divórcio passa pela minha mente, mas nossas filhas são inocentes e apegadas ao pai delas. Apenas nossa filha mais velha, Charlotte, na escola secundária, parece ter suas próprias opiniões sobre Mateu. Sendo uma adolescente, ela não interage muito com o pai. Ainda vendo nossa filha mais nova rindo inocentemente pedindo para ser segurada pelo papai, eu não conseguia me convencer a me divorciar. Então, passaram-se 3 meses e, de repente, Mateu começou a chegar em casa mais tarde com mais frequência. Eu o questionei sobre isso. Mateu, você tem chegado tarde ultimamente. Aconteceu algo no trabalho? Não, é apenas uma coincidência. Hoje eu simplesmente tive que fazer hora extra porque um colega cometeu um erro. Não se preocupe. No início, acreditei no que Mateu disse, mas à medida que ele continuava chegando tarde, perguntei novamente. Então, ele começou a dizer que estava atrasado por causa de um entretenimento de negócios. A reunião com um cliente se estendeu. Comecei a ficar desconfiada das palavras e ações de Mateu, mas não tive coragem de dar um passo à frente, não querendo tirar um pai amado por nossos filhos. Comecei a viver como se não me importasse com os retornos tardios de Mateu. Passou meio ano assim. Então, uma colega que trabalha comigo me disse que viu Mateu andando na área central com uma jovem. Eu disse a ela que Mateu estava trabalhando e não podia ser verdade, mas ela insistiu que não havia erro. Ela e eu costumávamos acampar ou fazer churrascos com nossas famílias nos dias de folga, já que nossos filhos têm idades semelhantes. Ela é uma pessoa descontraída e sempre fala amigavelmente com Mateu quando se encontram, então eu sabia que ela não poderia ter confundido meu marido com outra pessoa. Mesmo sabendo disso, eu queria acreditar tanto no meu marido. Quando ela sugeriu se eu deveria falar com ele na próxima vez que o visse, meu coração deu um salto. Eu disse a ela que falaria com Mato pessoalmente, esperando que fosse um engano e não meu marido que ela viu. Imediatamente, fui a um investigador particular depois do trabalho e solicitei uma investigação de infidelidade. 5 dias depois, o investigador entrou em contato comigo, dizendo que foi bastante fácil. Quando encontrei o investigador após o trabalho, ele me entregou evidências substanciais. Havia várias fotos de Mateu entrando em um hotel com uma mulher, e a evidência era conclusiva. Decidi confrontar Mato sobre o caso assim que cheguei em casa. Mesmo que Mato já estivesse em casa antes de mim, ele estava apenas olhando para o smartphone na sala de estar. Vi Charlotte levando Sofia e nossa filha mais nova para o quarto depois de ver minha expressão. Sentindo-se arrependido, mas incapaz de se conter, confrontei Mateu. Mateu, pode explicar isso? Ouvi dizer que estava fazendo hora extra e participando de jantares de negócios, mas entrar em um hotel com uma parceira de negócios faz parte do trabalho? Mato não disse nada às minhas palavras e apenas começou a fazer uma ligação com um olhar frio. Por alguma razão, decidiu permanecer em silêncio e não falar comigo. Sua ausência significa que você admite que é verdade, não é? Não é da sua conta, Emma. Como você pode pensar que um caso do marido não é da esposa? Não é da sua conta, não importa quantas vezes eu pergunte. Então, a campainha tocou de repente. Pensando que deveria fingir que não estava em casa, Mato foi rapidamente abrir a porta, e entraram meus sogros e a mulher das fotos que recebi do investigador. O que é isso? Você os convidou?
Não planejava contar a verdade até que todos chegassem. Bem, agora que todos estão aqui, explique essas fotos. Do que se trata tudo isso? Confrontei Mateu com as fotos novamente. Emma, a mulher aqui está grávida de um menino. Nossa família sempre precisou produzir herdeiros masculinos para continuar a linhagem da família. Já te disse isso antes de nos casarmos. Precisamos de um menino na nossa família, e você, Emma, deu à luz 3 meninas. Portanto, não é mais necessária. Saia imediatamente. Enquanto Mato finalmente começava a falar, ele me entregava um papel de divórcio sem sentido. Espere um minuto. O que você quer dizer com grávida? Como você pôde trair a esse ponto? Eu sabia sobre o desejo de um menino, mas a seleção de gênero não é algo que você pode controlar, certo? E Mato, você também valorizava nossas filhas, não é? Mulher tola, você sabia o que o Mateu queria, mas só podia dar à luz meninas. Apenas saia desta casa silenciosamente. Desculpe, mas não estou falando com você agora, mãe. Estou perguntando a Mato. Mato, você pode explicar o que está acontecendo? Toda vez que eu questionava Mateu, meus sogros interferiam. Chega disso. Finalmente estamos conseguindo o menino que sempre quisemos. Emma, que não podia fazer nada, deveria apenas sair. Não estou falando com você, pai. Estou tentando falar com Mato. Por que vocês dois estão intervindo? Por favor, não mudem de assunto. Ouvindo minhas palavras, Mato soltou um grande suspiro. Isso já é o bastante, não é? Não precisa de uma discussão, Emma. Você só precisa sair silenciosamente. O que você está dizendo? Temos 3 filhas, sabe? É impossível sustentá-las apenas com minha renda, não é verdade? Isso não é da minha preocupação. Você é quem quis e deu à luz a 3 meninas. Apenas saia. Não brinque assim. O que você quer dizer com o quis? Você também valorizava nossas 3 filhas, não é? Mulher tola, você sabia o que o Mateu queria, mas só podia dar à luz meninas. Apenas saia desta casa silenciosamente. Desculpe, mas não estou falando com você agora, mãe. Estou perguntando a Mato. Mato, você pode explicar o que está acontecendo? Ao invés de Mateu responder às minhas palavras, foi a amante, Sofia, que retrucou. Isso é porque lidar com mulheres mais velhas é tão problemático. Se mandam sair, é só sair. Qual é o seu problema? É por sua causa que nossa família está nessa confusão. É sua culpa por não conseguir dar à luz um menino. Enquanto Sofia sorria para mim, percebi que tinha esperado demais de Mato. Temos 3 filhos, e nossa filha mais nova ama tanto o pai. Eu queria acreditar que nem tudo precisava acabar em divórcio imediatamente. Pensei que Mato pensaria nas crianças quando confrontado com as evidências. Mesmo que não pudéssemos nos tornar uma família feliz novamente, acreditava que ele ainda seria um bom pai na frente das crianças. Mas, na realidade, ele foi desafiador, trazendo até sua amante para casa. Tudo bem, concordarei com o divórcio. Eu estava sendo ingênua demais. Percebendo isso, levantei-me para pegar minhas coisas. Embora tivesse pensamento sobre a amante sorridente, não me importava mais. Arrebatando os papéis de divórcio de Mato, os assinei e escrevi meu nome como guardiã de nossas filhas. Levarei as 3 filhas. Vou reivindicar a divisão de propriedade e a pensão alimentícia mais tarde. Estou indo embora agora, mas voltarei mais tarde para pegar as coisas que não posso levar hoje. Faça o que quiser. Meus sogros, que normalmente tinham um comentário maldoso, ouviram nossa conversa com um olhar descontente. Parecia que estavam deixando a discussão para Mateu. Sabendo disso, Mato retorquiu confiantemente para mim. Sentindo a atmosfera tensa, abracei Charlotte, que estava observando de seu quarto. Percebendo o que estava acontecendo, ela começou a empacotar imediatamente. Sofia e nossa filha mais nova, pensando que estavam saindo para brincar, prepararam alegremente seus conjuntos de passeio. Mesmo quando nos mudamos para a entrada com nossas poucas pertences, ninguém saiu da sala de estar. Embora Sofia e a mais nova parecessem confusas, acenaram alegremente e saíram da casa felizes. Entre em contato com a casa dos meus pais.
Como é longe, só retornei algumas vezes desde que me casei. Apesar da chamada repentina, minha mãe disse para voltar imediatamente e ofereceu-se para nos buscar. Decidimos ficar em um hotel por uma noite sem contar às minhas filhas sobre o caso de Mateu. Expliquei que mamãe e papai estão seguindo caminhos separados agora. Minhas duas filhas mais novas, que amam ídolos e recentemente seguiram um grupo que se separou, pareciam confusas. Isso significa que não podemos estar juntos mais, não é? Charlotte parecia entender minhas palavras. Depois de voltar para a casa dos meus pais com minhas filhas, fiquei sobrecarregada com a alteração do registro de família, transferência de várias contas e procedimentos administrativos. 2 meses voaram, e recebi com sucesso a divisão de propriedade e a pensão alimentícia de Mato e sua amante. Eu tinha movido ação pela divisão de propriedade devido ao caso e, além disso, por pensão alimentícia de Mato. Não queria ver seus rostos, então cuidei de tudo através de um advogado. Foi caro, mas foi uma boa compra, pois me poupou do estresse. Segundo meu advogado, que visitou meus sogros, eles ficaram em silêncio com uma expressão amarga ao discutir a divisão de propriedade e a pensão alimentícia. No entanto, o fato de que o filho deles engravidou outra mulher e cometeu adultério era ruim para a reputação deles. Para evitar complicações adicionais, Mato e seus pais juntaram desesperadamente dinheiro para fazer os pagamentos. Aparentemente, eles até cobriram a parte da amante na divisão de propriedade. Outros 3 meses se passaram. Embora não pudéssemos nos dar luxos, com o apoio dos meus pais, nossa família de 6 começou a viver uma vida pacífica. Eu e minhas filhas aos poucos estávamos nos acostumando à vida sem Mato. Em um dia de folga do trabalho, Mato ligou de repente. Quando ignorei, ele continuou ligando repetidamente, preocupado que as chamadas contínuas incomodassem minhas filhas, que começaram as aulas. Relutantemente, atendi a ligação de Mateu. Fico feliz que tenha atendido, Emma. Finalmente você respondeu. O que você quer, ligando assim do nada? Na verdade, a amante deu à luz recentemente. O que devo dizer a isso? Justo quando estava prestes a desligar friamente, Mato ergueu subitamente a voz. Os bebês, quero dizer, o gênero. De acordo com Mato, a amante deu à luz a uma menina. Não foi um caso de erro de gênero no ultrassom. Os médicos sempre disseram que era uma menina. A amante mentiu sobre o sexo do bebê para se casar. Mateu havia planejado se divorciar dela se o bebê não fosse um menino, mas seus pais intervieram, dizendo que não podiam perder seu único neto. Assim, Mato cancelou o divórcio. Ele considerou ter outro filho imediatamente, mas sua vida estava em tumulto. Não havia trabalho logo após o parto, então não havia renda. Tentar fazer com que ela fizesse o trabalho doméstico perfeitamente enquanto estava ocupada com o cuidado do bebê foi recusado. Cuidar dos sogros foi veementemente negado. Claro que seria difícil com um bebê que mal conseguia segurar a cabeça. Por estar desesperada com o bebê, é difícil gerenciar o trabalho doméstico perfeitamente como antes de dar à luz, e não há energia para cuidar dos sogros. Vivendo com essa nova esposa, Mateu me disse que estava pensando em divórcio. E por que você está me contando isso? Respondi friamente. Mateu disse, Emma, por favor, não podemos recomeçar? Hã? Você acha que eu quero voltar com você depois de tudo isso? Respondi duramente a Mateu. Não diga isso. Você tem seu lado espinhoso como uma rosa, mas também floresce delicadamente. Eu amo isso em você, Emma. Vamos tentar de novo. Mato tentou me manter com suas palavras poéticas. Suas palavras poderiam ter me comovido quando éramos recém-casados, mas depois de seu caso e nosso divórcio, tais palavras agora só trazem sentimentos frios em mim. Dei um sorriso irônico. Você está sorrindo. Isso significa que você me perdoou, interpretou erroneamente minha reação, Mateu falou alegremente. Hã? Você é realmente tão estúpido. Isso foi um sorriso amargo. Eu não estou rindo, e eu não te perdoei. Por que você está dizendo isso, Emma? Reconsidere, por favor. Sempre nos demos bem, não é? Você estava feliz comigo, certo? Brigamos tantas vezes porque as coisas não estavam indo bem. Eu me divorciei de você porque não estava feliz. Afinal, foi você quem disse que eu não era mais necessária, certo? Então,
podemos começar de novo. Eu fui quem sugeriu a separação. Também sou eu quem sugere que voltemos a ficar juntos. Mateu continuou dizendo coisas ridículas para se reconciliar, trazendo à tona histórias antigas. Eu estava sinceramente cansada. No entanto, mudei subitamente de assunto. Falando nisso, sobre Sofia. Como Emma sabe o nome de Sofia? Ela não se apresentou naquela época, não é? Surpreso por eu mencionar o nome de sua nova parceira, Mateu aumentou a voz. Claro que eu sabia. Ouvi isso do detetive e até enviei uma carta de exigência para a divisão de propriedade. Agora, sobre ela, Sofia. O que aconteceu com Sofia? Eu estava apenas pensando em quem seria o próximo alvo dela. Ela gosta de se intrometer em casais felizes e pessoas casadas para separá-los. Agora que estamos divorciados, fiquei curiosa para saber quem seria o próximo alvo dela. Mateu não disse nada. Talvez estivesse sem palavras, com a boca aberta. Eu não me importava e continuei a explicar o que sabia sobre Sofia. Sofia sempre foi adorável desde jovem, sempre cercada por várias pessoas. Seu pai, presidente de uma empresa, mimava-a, atendendo a todos os seus caprichos. Sendo capaz de obter tudo o que queria, ela desenvolveu o hobby de tirar dos outros. Na idade adulta, seus alvos tornaram-se namorados, noivos e maridos. Como tirar era seu hobby, ela os descartava rapidamente assim que os conquistava. Eu apresentei a Mato a história dos relacionamentos dela. Que eu tive o detetive investigando, obtendo uma resposta tensa dele. Que diabos, por que você está me dizendo isso agora? Se você tivesse me contado quando estávamos nos divorciando, eu não teria acabado assim naquela época. Tudo o que você disse foi para sair, você não ouviu nada do que eu disse, então eu apenas saí como você queria. Além disso, é óbvio que uma mulher se aproximando de um homem casado não é decente. Não diga isso assim, Emma, você está sendo injusta. Parece que eu sou o vilão. Se você tivesse explicado direito naquela época, as coisas teriam sido diferentes. De repente, Mato soou abatido, se fazendo de vítima enquanto falava comigo. Irritada por suas palavras, eu o ataquei. Como você ousa falar assim depois de ter um caso? Não é que pareça que você é o vilão, você é, viva como quiser a partir de agora, não me importo mais. Então Mateu falou com uma voz repentinamente gentil. Emma, deve ser difícil criar 3 filhas sozinha. Deixe-me ficar com pelo menos uma delas. Será mais fácil para você, 2 crianças já são o suficiente, certo? Seu tom doentio de doçura fez minha cabeça girar. O que ele pensa das nossas filhas? Enviá-las para um homem como ele está absolutamente fora de questão. Nem Mateu nem meus sogros querem minhas filhas porque se preocupam com elas. Os comentários de Mateu, como qualquer um serve a um ou a apenas uma está bem, são desumanizadores. Eu só consigo ver um futuro em que elas são exploradas por Mato e meus sogros. Sei que, à medida que crescem, podem enfrentar o mesmo tratamento terrível que eu tive, então recusei firmemente. Não brinque. Vou criar minhas filhas adequadamente. Não diga isso. As crianças precisam do pai delas, certo? Mateu falou com desafio. Um pai que mal participou da criação dos filhos e ainda teve um caso não merece a custódia. Para evitar qualquer mal-entendido, falei firmemente. Cabe às filhas decidirem se querem um pai desses. Elas são muito jovens para decidir agora, então eu vou assumir a responsabilidade de criá-las. Eu estava furiosa ao transmitir isso e desliguei o telefone em Mato. Não tenho certeza se é porque bloqueei imediatamente seu número, mas nunca mais recebi uma ligação dele. Meses se passaram. Ouvi dizer que o divórcio de Mato e Sofia foi finalizado. Sofia, com seu recém-nascido, voltou para a casa dos pais. Aparentemente, o pai da criança também era casado, e Sofia estava sendo processada não apenas por Mato, mas também pela verdadeira esposa, aparentemente, em apuros financeiros. Sofia agora está vivendo na casa dos pais, recebendo seu apoio enquanto se dedica ao cuidado da criança. Assustadoramente, ela parece não mostrar sinais de remorso. Ela está ciente de que fez algo errado, mas demonstra sinceridade por meio da divisão de propriedade quando é pega. No entanto, seu rico pai, presidente de uma empresa, está cobrindo essas despesas, permitindo que ela viva uma vida confortável.
Parece que ela escolheu meu marido por capricho, usando sua beleza e status para pegar namorados e noivos à vontade, e decidiu mirar em homens casados a seguir. Querendo atrair um homem casado, ela viu Mato e eu na rua. Minha vida foi perturbada apenas por causa do capricho dela, uma verdadeira inconveniência. O motivo pelo qual Sofia decidiu se casar com Mato, quando geralmente só leva e deixa, é outra história. O motivo do casamento foi que Mateu estava indeciso e excessivamente indulgente com Sofia. Sofia estava procurando por um homem que a tratasse como uma princesa no casamento, atendendo a todos os seus caprichos e comprando tudo o que ela queria. Agora, eu só acho isso irrelevante. Fiquei sem palavras com o quão facilmente Mateu foi influenciado por ela e o quão ultrajante Sofia também foi. Embora Mato tenha sido enganado por sua amante, ele poderia ter recusado suas investidas, não importa o que. Ouço dizer que a traição de Mateu contra mim permanece. Ouvi dizer que a família de Mateu foi evitada por amigos e parentes e se mudou para longe, muito longe. Uma vez, eles invadiram minha casa depois de se mudarem. Emma, pare de ser teimosa e entregue uma das crianças. Exatamente, não é bom para Emma criá-la sozinha. O amor pode se tornar unilateral. Então, deixe os 3 de nós criá-las, por favor. Pare, vou criá-la sozinha, estou bem. Talvez pensando que minha filha mais nova, ainda muito jovem para entender, estaria bem, os 3 vieram com olhares ameaçadores, tentando levá-la embora. Eu resisti desesperadamente. Você não consegue lidar com isso, Emma. É impossível criá-la enquanto trabalha. Deixe ela conosco, Emma. Não se preocupe, cuidaremos bem dela. É para o bem dela. Não importava o que eu dissesse, eles não ouviam. Pare, não me leve embora. Isso é sequestro de crianças. Minha filha mais nova gritou alto, e eu gritei tão alto quanto ela. Nossas vozes atraíram os vizinhos, que rapidamente dominaram os 3. Logo depois, a polícia chegou e os levou, seguindo um relato. Agradeci repetidamente aos vizinhos e fiquei aliviada ao saber que minha filha mais nova estava segura. Depois disso, os 3 receberam uma ordem de restrição. No entanto, estou considerando mudar, pois isso não é suficiente para me sentir segura. Enquanto eles souberem onde estamos, não é estranho que esses 3 apareçam a qualquer momento. Sentindo-me culpada com meus pais por morar juntos, discuti sobre a mudança com eles. Eles concordaram, dizendo que seria um incômodo ser seguido, e até ofereceram vender a casa para se mudar junto. Ainda sinto pena por mudar o ambiente de minhas filhas com tanta frequência. No entanto, apenas ver seus sorrisos e crescimento saudável é toda a cura de que preciso. Decidi me mudar para um novo lugar para proteção. Pouco antes da mudança, recebi uma ligação de um número não registrado. Pensando que poderia ser a empresa de mudança ou alguém da prefeitura, atendi. Surpreendentemente, era Sofia. Sua história, em meio a seu lamento, era que ela se envolvera com muitos homens e contraíra uma doença grave. Ela chorava, dizendo que precisava de dinheiro para o tratamento e queria a divisão de propriedade que eu lhe pagará. Respondi friamente a ela: você não tem um pai maravilhoso que compra tudo para você? Não há nada que eu precise fazer por você. Sua pretensão era demais, então respondi apenas o mínimo e desliguei. Bloqueei imediatamente o número dela e decidi comprar um novo telefone para evitar qualquer outro contato com Sofia. Planejo continuar trabalhando duro para garantir que minhas filhas cresçam saudáveis e felizes, ao mesmo tempo em que retribuo o apoio dos meus pais, que estão comigo.